Então, o que acontece? Quando você fica pensando só de uma forma negativa, a primeira situação, tá? Você fica, não vai dar certo, eu não vou conseguir. A primeira situação negativa, tá? A situação que acontece e você acha que é negativa, a sua mente, ela vai dizer, tá vendo? Sabia que isso ia acontecer. Sabia que isso não era pra mim. Fala pra mim é isso. Você tá se identificando? Pensa no seu momento lá com a sua cliente, na hora que você tá fazendo sua marcação. E aí você chega cheia de insegurança pra ela na hora de fazer a marcação e fica, ai meu Deus, o negócio não vai dar certo. Ai meu Deus, e se ela não gostar? Você fica com tanta carga emocional negativa ali que você perde o foco do que você tem que fazer. Você precisa fazer. A sua mão não tem firmeza, o lápis dermatográfico não pega na linha. Você tenta desenhar a mão livre e o seu desenho escorrega. Você não conseguiu o quê, meu amor? Daiane. Você começa a fazer o design livre e escorrega. Você coloca a medição no paquímetro. Um lado você parece que tá certo, outro lado parece que tá errado. E aquilo ali vai te gerando, ai meu Deus do céu, eu não consigo fazer isso. Pra mim tá muito difícil. Já aconteceu esse tipo de situação? Se você não encara, dá muito medo. Se você não encara a situação ali como, cara, eu sei o que eu tenho que fazer. Eu aprendi a fazer marcação. Se você tá aqui para se especializar, né, com a forma com que eu trabalho, você vai receber os vídeos e você vai seguir exatamente o que eu explico. E não tem outro caminho a não ser relaxar na hora de executar. É falar, eu aprendi, eu entendi o que a Karine falou, eu entendi a técnica que ela explicou, eu compreendi, eu tenho clareza. E se eu tenho clareza, eu vou aplicar. Ah, e se? Não é isso que você tem que pensar agora. Você não tem que pensar, e se a cliente não gostar? E se não der certo? E se eu fizer isso errado? Você não tem que pensar isso de jeito nenhum. Não é este o momento, tá? Vou chamar mais uma aluna aqui. Tá? Não tem que pensar. A hora que você está com a sua cliente, é você, o seu conhecimento, a sua entrega ali para fazer o que tem que ser feito, tá? Deixa de lado os e sis. Não tem. Você tem que ir confiante do que você sabe. E ó, isso é uma coisa que eu falo muito para as minhas alunas presenciais. Essa aula é totalmente exclusiva, não tem nem no curso Sucesso em Sobrancelhas, tá? Então, é algo para você se especializar mesmo. A gente tá acostumado a ter só um copia e cola. Faz assim, faz assado, segue isso e faz. Não estão ensinando vocês a pensarem, tá? E é isso que eu quero fazer com vocês. Ensinar você a pensar e a entender o seu papel ali, ó, na hora da marcação. Quando você entender isso, eu quero vocês mandando foto dos resultados de vocês, tá? Eu quero vocês olhando pro resultado de vocês e falando assim, cara, olha o meu processo, olha o quanto eu evoluí da cliente que eu atendi mês passado, que foi a mesma que eu tô atendendo agora, olha o tanto que eu evoluí. Hoje eu falei com uma aluna no outro grupo. Gente, eu vou beber na minha garrafinha, porque eu tenho que beber 4 dessa. A aluna mandou pra mim, no outro grupo, uma foto do trabalho dela. Gente, o trabalho dela tava bom. Tá bonito. Eu não sei quanto tempo, eu não perguntei, não sei quanto tempo ela tá na área. Mas imagino que como a maioria de vocês aí, no máximo ela deve ter 1 ano. Não tem muito tempo. Ah, eu não vou conseguir porque meu computador tá carregando aqui e não tá mostrando. Não tá mostrando a mensagem dela. Mas,
Deixa eu mandar aqui pras meninas. Gente, vocês que estão entrando, dá um ok pra mim aqui, ó. Andressa se entrou, Fabiana se entrou, Eduarda se entrou. Manda aqui pra mim, pra eu saber se vocês estão aqui comigo, tá? Se vocês acessaram o link. Entendeu? Aí, ó. Se vocês tiram o foco do e se, as coisas vão fluir pra vocês, tá? É chegar lá com a técnica. Isso, vai tentando. As meninas têm que tentar. Eu não sei por que eu mando o link pra vocês de primeira e dá indisponível, depois vocês conseguem entrar, que estranho. Entenderam? Então é isso aí. E qual a maneira correta de você encarar isso na hora que você estiver ali com a sua cliente? Observando os detalhes, tá? Observando os detalhes. Você precisa, quando sua cliente chega, não é ficar nervosa, não é ficar pensando no que ela tá pensando. A partir de hoje, você vai virar essa chave. A cliente não vai chegar, você não vai ficar pensando no que ela está pensando. Será que ela tá gostando do estúdio? Será que ela tá sentindo confiança em mim? Será que ela tá com medo? Ai, ela vai sentir dor. Ai, será que isso? Você não vai pensar nisso. Não estou dizendo que você vai estar nem aí para sua cliente, tá? É claro que você se importa em entregar para ela um ambiente confortável, um descanso. É claro que você quer agradar ela. Só que isso tudo você já preparou antes. Entendeu? Toda essa recepção e o como você vai fazer ela se sentir, você já preparou antes. Oi, Andressa, que bom que deu certo, tá? Foca aí com o seu caderninho e, ó, zero distração agora, hein, gente? Presta atenção aqui. Você já preparou antes. Então, a hora do quê? O que é a nossa aula? É para destravar a marcação, não é? Então, a cliente chegou, seu foco é entender, é observar os detalhes, porque tudo já foi preparado antes. Então, a primeira coisa que você vai fazer é observar os detalhes. E aí, quando você estiver observando os detalhes, você vai prestar atenção. Gente, deixa eu chamar a Fatinha aqui primeiro, de novo. Ai, gente, desculpa. Eu prometo que na próxima aula eu vou ter que fazer diferente mesmo. Porque as meninas vão entrando aos poucos, nem todo mundo recebe os negócios. Só que para eu conseguir gravar a bendita da aula, né, é aqui. Nossa. Ai, meu Deus, eu que tô dando mole aqui. Então tá, aí, gente, tá dando certo, vocês estão entrando. Então, a maneira correta de encarar esses momentos de atrito é você observando os detalhes, tá? E aí, na hora que você estiver observando os detalhes,
você vai começar a perceber aonde que você está com dificuldades. Entendeu? Muitas vezes eu pergunto para as minhas alunas assim, em que você tem dificuldade? Aí a pessoa fala assim, eu tenho na marcação. Só que a marcação, ela tem muita coisa. Tem muitas coisas. E uma dessas coisas é o ponto inicial, o ponto alto, o ponto final. Certo, gente? Certo? Agora eu não vou colocar mais ninguém, tá? Agora as meninas não vão poder entrar mais. Então, ótimo. Fechei. Quem chegou, chegou. Quem não chegou, não vai chegar mais. Não quero mais atrapalhar vocês. Então, vocês vão conseguir observar. Quando você parar para avaliar. Gente, a gente fala muito, né? A marcação é o caminho de tudo. Mas o observar, o olhar, o visagismo, o entender, ele chega primeiro. Ele tem que chegar primeiro do que a marcação. Aí, tá vendo? Olha, eu às vezes deixo uma mais alta do que a outra no ponto inicial. No ponto inicial. Por quê? Porque a gente tem que apurar o nosso olhar na hora da comparação. A comparação. E comparar a cliente deitada com ela sentada é diferente. Então, ao invés de você encontrar dificuldade, ainda está travando, gente. Às vezes pode ser a internet de vocês também, tá? Aqui pra mim tá tranquilo. Se estiver travando pra todo mundo, vocês me falem. A internet aqui tá no talo, que eu tô do lado do Wi-Fi. Então, quando vocês se depararem em meio à dificuldade, vocês têm que encontrar uma solução. Então, eu tô com dificuldade, eu tô fazendo a marcação, não tô achando que tá bom e minha cliente tá deitada. O que eu vou fazer? Eu vou sentar ela. A cliente tá sentada, com o olho aberto, e eu ainda estou com dificuldade, porque às vezes a cliente com o olho aberto fica levantando uma sobrancelha. O que eu vou pedir? Para ela fechar o olho. E ficar com o rosto relaxado. Ok? Então, tá bom, gente. Aí. Tá bom pra todo mundo, graças a Deus. Só pra a nossa outra aluna que não tá, deve ser a internet dela mesma. Conseguiram compreender isso que vocês vão fazer? É encontrar várias soluções. Gente, no meu início, eu me deparei com várias dificuldades também, tá? E eu não tinha ninguém pra poder me ajudar. O grupo que vocês fazem parte hoje, como eu disse há uns dias atrás, eu investi lá no Facebook para encontrar vocês. Eu paguei para que vocês estivessem lá dentro, consumindo aqueles conteúdos gratuitos como as outras meninas, para que hoje vocês estivessem aqui através de um curso pago. Mas eu investi ali. E na época que eu tava, não tinha esse tanto de anúncio, esse tanto de coisa gratuita e esse tanto de oportunidade. E nem alguém que falasse comigo tão de perto como hoje eu falo com vocês, né? Pode ser que não seja sempre assim? Pode ser. Mas quando a gente tem alguém para nos dar essa clareza, a gente evolui. Porque a gente precisa de destravar os detalhes. E aí, quando eu comecei lá atrás, quando eu não tinha isso, eu comigo mesma eu ficava pensando, pera, cara, o que eu não gostei? Então, o que eu fazia? Eu tirava foto. Né? Eu tirava foto, eu terminava meu design, eu tirava foto. Independente se eu ia postar aquela foto ou não. Eu tirava foto. Pra eu entender o que eu não gostei. E aí,
eu começava a fazer algumas anotações. Eu não gostei da cor, achei que a rena ficou forte. Eu não gostei do desenho, eu achei que eu deixei um desenho muito reto, muito arredondado. O que eu poderia fazer de diferente? Quais são as possibilidades? Dentro do que da cliente tem para me entregar, como que eu vou trabalhar com ela? Entendeu que você tem que se avaliar em vez de ficar tentando fazer igual o outro? O dia que eu entendi que o meu jeito é o meu jeito e eu sou exclusiva, eu parei de querer um resultado igual ao do fulano. E comecei a defender o meu resultado, que pode não ser sempre perfeito, mas é o meu melhor. E é isso, Babi. Você tá super no caminho, tá? Quando acontecer, depois que você já sentou a cliente, mandou ela ficar de olho fechado, olho aberto, a cliente levantou e falou: ai, Tainã, Fatinha ou Babi, não gostei. Mas aí você vai falar pra ela: o que você não gostou? Vamos olhar junto. O que você não gostou? É o início que tá forte? É o ponto alto que você não gostou? É o final? O que você tá achando? Porque se eu te entender, olha como você vai conversar com a sua cliente. Porque se eu te entender, eu vou conseguir alcançar a sua expectativa. Eu só preciso de entender o que não ficou bom. Porque tudo que eu fiz aqui foi dentro do que a sua sobrancelha tem para me entregar, dentro do formato do seu rosto, para gerar uma harmonia. Mas se tem algo que você não gostou, eu quero entender, porque eu quero fazer o meu melhor aqui, né? Dentro das possibilidades. Entendeu? Gente, é tudo uma questão de saber lidar com as situações. Entendeu? É saber lidar. Você tá no controle de fazer a marcação, mas você não tá no controle da reação da sua cliente, tá? Mas se você seguir essa ideia, eu tenho certeza que você não vai ter reclamação, tá? Às vezes que eu tive reclamação, foi às vezes porque achou que a rena às vezes ficou um pouquinho mais forte, mais pigmentada, ou que a rena saiu muito rápido. Essas coisinhas. Que gente, normal do nosso dia a dia. Entendeu? Não vai ser todo dia que a gente vai ser perfeita. E a gente tem que aceitar isso. Não vai ser todo dia que, nossa, tudo que eu fizer hoje vai ser incrível. Tem cliente que eu já atendi assim várias e várias vezes, mas tem um dia que parece que naquele dia fazer o design dela tá mais difícil. Mas será que é o design que tá mais difícil ou eu que às vezes tô tensa, tô preocupada, tô ansiosa? Entendeu? Vocês estão entendendo? Manda foguinho ou manda um ok aqui pra mim, pra saber se vocês estão atentas aqui comigo. Quando a gente busca a solução, a gente avança. Quando a gente busca o erro e o problema, a gente encontra dificuldades. E encontrando a dificuldade, a gente fica paralisados. Deu para entender isso que eu disse? Quando a gente busca a solução, a gente avança. E o que é buscar a solução que eu disse aqui para vocês? Buscar a solução sentar a cliente, ouvir a cliente, começar a marcação, olhou, não gostou, apaga, faz de novo. Ai, Karine, mas eu vou demorar muito. Você seja clara com a sua cliente. Você tem pressa? Tá tudo tranquilo? Você quer uma aguinha? Você quer um chá? Vamos tomar um cafezinho depois? Quando a rena estiver agindo, você quer um cafezinho? Você quer um biscoitinho? Gente, o que você fazer a cliente viver ali, ela não vai, sabe? Tipo, ai, demorei muito. Ela demorou muito. Isso é outro e se que você não tem que se preocupar. Porque já tem que falar. Tem que falar com a cliente, olha, eu costumo demorar 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas, tá? Mas é porque eu quero te entregar um melhor resultado. Vocês têm que aprender a lidar com as situações e com o processo de vocês. Porque, mais uma vez, você tá comparando. Tem profissionais, a Marília Ramos, por exemplo, que sempre faz conteúdos, por exemplo, como agilizar o seu tempo de atendimento. Ela ensina você a agilizar o seu tempo de atendimento.
Mas o que adianta você agilizar o tempo de atendimento, mas você não ter essa compreensão e paciência na hora de você fazer? Quando você se preocupa mais com o tempo, você deixa coisas passar. Só que depois que você acostumar com esse processo, você vai ficar ágil. O seu olho vai ficar mais apurado. Você vai conseguir perceber mais as coisas com mais agilidade, porque você vai fazer a mesma coisa todos os dias. Então, comece a encontrar soluções. Ai, tá tão difícil encontrar esse ponto alto, tá tão difícil fazer esse ponto alto, mas eu já sei a técnica, eu entendi a técnica. A técnica é medir assim assado, fazer assim assado com a linha, desenhar assim e comparar os tamanhos. É essa técnica. Mas eu não tô conseguindo encontrar. Então, o que eu posso fazer de diferente agora? Se ela tá deitada, eu sinto. Se ela tá de olho aberto, eu fecho os olhinhos dela e peço pra ela relaxar, pra eu ver. Mesmo assim, ainda tem uma leve diferença. Você vai fazer o seu melhor. Você não tá ali pra desenhar algo novo. Você tá ali pra fazer com que a sobrancelha dela tenha uma harmonia com todo o rosto. E às vezes a cabeça dela, o crânio, né? O crânio, às vezes, o osso dela é um pouquinho mais descido do que o outro. Aí como que você vai fazer? Você vai corrigir o osso? Não tem jeito. Então, existe uma diferença óssea no rosto da gente também, que às vezes tem gente que tem o osso mais fundo, aqui mais fundo. Tem um negócio muito, gente, que eu já notei em diversas sobrancelhas, é bem aqui assim, ó. Tem gente que tem um fundo nesse osso. Quem já reparou isso também? Tem sobrancelha que você põe a linha e ela vem retinha. E aí tem um outro lado, às vezes, que você coloca a linha e aqui tem um ossinho que afunda. E quando esse ossinho, é o ossinho ou uma carninha que a pessoa tem, que aqui é um pouquinho mais fundinho. E quando tem esse fundinho, atrapalha. Uma fica parecendo que tá mais retinha e a outra parece que tá fazendo um leve ângulo. Mas é do rosto da pessoa. E aí? Como é que você vai fazer pra mudar isso? Você tem que começar a entender até onde você pode ir e até onde você não pode. Não é aceitar o ruim. Não é falar assim, eu não consegui mesmo, deixa. Não. É o quê? Tirar a foto, analisar se realmente existe outra possibilidade. Será que no meu próximo design eu vou conseguir fazer diferente? Então, como eu não gostei disso, quando a cliente voltar, eu vou fazer dessa e dessa forma. Vocês estão entendendo? Que é encontrar soluções. O autoconhecimento e se livrar dessa insegurança não é simplesmente você aceitar o jeito que você tá e pronto, acabou. Não, é buscar formas de forma leve para aperfeiçoar. Calma que a gente já vai entrar em outros quesitos aqui. Só que se eu não destravar isso em você, amanhã você vai fazer uma marcação cheia de dúvida de novo, sem saber como melhorar, tá? Outra coisa que atrapalha muito a evolução da gente é quando a gente começa a se paralisar. Nossa, mas eu sei que eu preciso de me aperfeiçoar nisso, mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho conhecimento, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Isso fica reforçando os pontos negativos. Mas eu tô tentando essa marcação, eu já fiz um monte de vezes, eu não consigo. O seu comportamento vai fazer com que isso que você fala... Vocês aí, eu acredito que muitas são cristãs, né? Ou tem alguma religião. E vocês já escutaram que a palavra tem poder, não já? Isso é manifestação, isso é a lei da atração também. Então, quando você fica repetindo várias vezes a mesma coisa, você vai atrair aquilo para sua vida. Então, se você não consegue, você não vai conseguir. Então, tem que destravar isso aí. Bom, então... Façam isso, tirem fotos e se avaliem. Outra coisa muito importante, antes de eu passar aqui para o nosso segundo ponto. Treine, tá? Só que eu vou te explicar como que você vai treinar agora. Eu aprendi isso quando eu fiz aula de canto. Para quem não sabe, eu já fiz aula de canto. E eu aprendi na aula de canto com meu professor uma coisa muito incrível e que eu levo para minha vida. Em todos os detalhes, inclusive no meu desenvolvimento e aperfeiçoamento da minha, como design de sobrancelha em toda a minha carreira. Quando eu estava ensaiando, e aí ele falava pra gente fazer alguns aquecimentos vocais. E aí eu ia subindo de tom.
Aí chegava num tom que eu não conseguia fazer. Aí ele falava pra mim assim, continua. Mas travou aonde, Tainá? Nem que parte que travou aí? E aí ele ficava mandando eu subir. Aí às vezes eu dava uma erradinha, eu queria parar onde eu errei e voltar do início. Olha que loucura. E aí ele falou assim pra mim, não é pra você voltar do início. Você vai continuar. Você errou nesse pedacinho, mas você vai continuar. Calma que eu vou trazer isso pra realidade de vocês, tá? E aí eu falei assim, mas por quê? Se eu errei, eu vou voltar. Quem que tem muita mania de fazer isso? Meu filho, gente. Meu filho tem muita mania de fazer isso. Quando ele tá contando os números, se ele erra, vamos supor que ele tá contando 1, 2, 3, 4, 5. Ai, eu esqueci. Não lembro se é o 6. Aí ele volta do 1. Só que não pode fazer isso. Então você tá treinando. Tá treinando sua marcação. Tá treinando antes de pensar. Você tá treinando. Gente, Tainá, quantos anos você tem? Você tá me chamando de senhora? Não sou. Sou super descolada. Não sou cringe. Mas aí, você tá lá treinando sua marcação. Tá lá treinando. Daqui a pouco eu vou falar por que não pode. Calma aí, segura aí esse pedaço. Tá treinando sua marcação. Só que aí você errou. Chegou uma hora que você se perdeu. Aí você não sabe mais, assim, você não tem nem paciência de analisar o que tá acontecendo. Você faz o quê? Apaga tudo. Você não termina. Então, você começa a marcação, opa, você errou em algum ponto, você vai dar uma apagadinha, vai continuar. Olhou, não gostou, apaga tudo e segue de novo treinando. Por que você não pode? Errou e voltar do início da onde você errou. Gente, a nossa mente, ela memoriza tudo o que acontece. E se vocês já sabem ou não sabem disso, é por isso que quando a gente se acostuma com uma rotina, é tão difícil sair dela. Ou, por exemplo, se você faz algo durante 21 dias direto, aquilo se torna uma rotina e você acaba gostando, você gosta e não consegue mais fazer. Quando você sai dela, é desconfortável. Já ouviram sobre essa questão dos 21 dias? E que é importante existir essa rotina? Não? Eu sei que você deve estar me chamando de senhora por respeito, tá? Mas pode me chamar de Karine mesmo, de K, de você, tá? Eu gosto, não importa. Mas aí, por isso que não pode. Porque se toda hora que você errar ali, você voltar da onde você errou, a sua mente, ela vai continuar errando no mesmo lugar. Ela vai continuar errando no mesmo lugar. Ela não vai saber, vai continuar sem saber pra onde ir. Oh, que bonitinha. A Tainá. Então, assim, conseguem entender essa parte de você desbloquear essa questão do aprendizado? Então, levem isso pra vida de vocês, em todas as áreas da vida de vocês, tá? Tá treinando? Ai, nossa, tá difícil, eu não tô conseguindo. Respira. Calma. Tenta trazer à memória aquilo que você estudou, analisa para continuar. Não gostou? Apaga e refaça, tá? Deu para entender isso, né? Então vamos lá. Eu vou mostrar agora para vocês algumas fotos, que agora a gente já vai para a parte 2, tá? E a parte 3 é a segurança, que é aliada na marcação. Então, tem muito a ver com o que eu já estava falando, então eu vou mesclar os dois assuntos, tá? Ó, eu vou pegar aqui, deixa eu ver aqui. Ah, eu queria uma foto que eu não coloquei. Aqui não vai ser essa não, gente, porque eu não coloquei ela onde eu queria pra vocês. Ah, tá, mas tem essa aqui, ótimo. Olhem bem pra essa foto. O que eu quero que você...
Pensa que essa mocinha que tá aqui na foto é a cliente de vocês agora. Eu quero ver quem já foi minha aluna do Sucesso em Sobrancelhas ou quem já pegou algumas lives vai saber qual seria a primeira coisa que eu faria nessa sobrancelha antes de começar a marcação. E eu quero que vocês falem aí. Cliente chegou. Antes da higienização, o que você faz primeiro nessa sobrancelha? Porque você tem que avaliar ela. Qual é a primeira coisa? Fala do seu dia a dia também, tá? O que você faz no seu dia a dia? Olhando pra ela aí, avaliando o que você faz primeiro de tudo. Conta aí pra mim. Sim, avaliar, tá? Mas pra deixar essa avaliação com mais clareza, tá? Na hora de você observar, o que você vai fazer? Vai, meninas, participem aí. Falem pra mim. Ninguém não sabe. Fala, não sei, Karen, não sei mais o que fazer além de avaliar, de higienizar, de marcar. Responde, minha gente. Então tá, vou contar pra vocês, já que vocês não estão falando. Tá? O que vocês vão fazer? Cliente chegou, deitou o rostinho na maca de vocês. Isso. Eu bato foto. Bom, bater foto também é uma boa. Isso, Babi, também tá certinho. Mas antes, gente, vocês vão pentear as benditas das sobrancelhas dessas clientes de vocês, tá? Penteia. Pra cima, levando pro lado. Pra você conseguir observar o desenho natural dessa sobrancelha. Mesmo se ela tem falha, mesmo você vai pentear as sobrancelhas, gente. Pentear as sobrancelhas. Penteia. Não sei como falar, mas penteia a sobrancelha. A gente escreve pentear, mas a gente fala pentear. Penteia a bendita das sobrancelhas. Porque aí ela vai ficar no formatinho ali mais natural. E aí você vai conseguir avaliar exatamente isso que a Babi falou. Observar onde tem as falhas, se ela tem assimetria, se... eu já falei, né? Se tem falha. Como que é o ponto inicial. Observar. E aí, eu quero que vocês respondam pra mim aqui. Vocês vão responder com sim ou não, tá? Vocês conseguem encontrar o ponto inicial dessa cliente de olhar pro rosto dela? Sim ou não? Conseguem? Sim ou não? Respondam aí, gente. Tá? Vocês estão aqui pra aprender mesmo, então vão colocando aí. Qual que é a primeira coisa que você faz quando a cliente deita e você olha pro rosto dela? Só de olhar vocês conseguem ver o ponto inicial? Perfeito. Quem não consegue, coloca não aí. Tá? Consegue. Perfeito. Não consegue. Dai. Ótimo. Tá? Não consegue. Isso é totalmente normal. É isso que vocês vão treinar daqui pra frente, porque eu vou entregar essa clareza pra vocês. Ótimo. A maioria, sim. Vocês conseguem ver o ponto alto dessa cliente? Olhando pra essa foto, vocês encontram o ponto alto dessa cliente? Neide disse que não também. Isso é um perigo, viu, gente? Não saber só de olhar é um perigo, porque você fica refém de um protocolo padrão
E aí você tira a identidade da cliente, tá? Ponto alto. Estão vendo? Claro, né? O ponto alto dela é bem visível. O ponto final. Conseguem observar o ponto final? Essa é uma foto, né, gente? Fácil de observar. Mas, quando você entende o caminho, você vai conseguir identificar em todo mundo. Em todo mundo. Eu vou passar para a próxima foto agora. Sim, ok. Vamos passar para a próxima fotinho, que ainda é essa bonita aí, dormindo. Ó, olha aí. O ponto inicial, o ponto alto e o ponto final. E agora eu quero trazer clareza para vocês. Aonde que está o ponto inicial dessa cliente? E como que eu vou observar isso em todas elas? Isso não é uma regra, assim, tipo, ai, Karine, essa regrinha é para todo mundo. Para a maioria, tá? O importante é harmonizar. Tem um pouco de dificuldade. Então, entenda agora, ó. O ponto inicial dela tá bem pertinho dessa abinha do nariz aqui. Se lembra, ela antigamente, quando começou o design de sobrancelhas, pegava-se um palitinho e colocava assim, ó, na abinha do nariz e aqui, ó. Tá vendo? Fazia assim, ó. Lembra? O ponto inicial dela vai estar muito pertinho disso. Sempre vai estar isso, porque é bem personalizado. Não adianta pegar o cantinho do nariz dessa daqui e querer colocar no meu, porque cada um vai ter um cantinho de nariz. Uns tem a abinha mais larga, outros mais fechado. Só que não é aqui, ó. É em cima aqui, ó, onde colocaria um piercing no nariz, ó. Karine, mas se tiver pouquinho pelinho, se o pelinho for muito ralinho, eu vou seguir isso também? Vai, porque tem pelinho ali. Não é porque o pelinho é clarinho que a sua marcação vai tirar ele do jogo. Não, não vai. Entendeu? O ponto inicial, ele vai ser valorizado mesmo com as lanugens, tá? E geralmente sempre na abinha. Tem cliente que vai ter a sobrancelha mais juntinha. Então, se você seguir esse padrão aqui, você vai tirar. E será que a cliente quer? Ou será que ela se enxerga com aquela sobrancelha mais juntinha? Entender a cliente. Outro ponto da sua marcação. O ponto alto. Como que você não vai errar mais nesse ponto alto? Aqui a gente tá vendo ele muito nítido, né? Mas como que você não vai errar se ele não estiver nítido? Você tem que lembrar de uma coisa muito importante. O ponto alto, ele não vai ficar no meio dos olhos. Porque se ele ficar no meio dos olhos, na hora que você estiver desenhando, você vai ver que ele vai ficar um acento circunflexo. Então, você tá desenhando e você percebeu, poxa, meu desenho tá parecendo um acento circunflexo. Tá parecendo que o corpo da sobrancelha da minha cliente tá do mesmo tamanho que a cauda. Então, o que eu tenho que fazer? Jogar ele um pouquinho pra diagonal. Um pouquinho. Ai, Karine, mas a cliente tem tanto pelo aqui em cima. Então, calma, desce um pouquinho a linha, levemente, para o ponto alto dela ficar mais na diagonal. Isso vai trazer leveza para o rosto da sua cliente. Ele sempre vai estar mais na diagonal um pouquinho. Não vai estar um acento circunflexo. Não vai estar aquela sobrancelha de palhaço. Entende? Isso vai trazer leveza. Ah, Karine, mas cada sobrancelha não é de um jeito? E se a sobrancelha dela natural for um acento circunflexo? E se você fizer ela assim, será que a sua cliente vai gostar? Será que ela vai gostar de se olhar assim e ver que a sobrancelha dela tá um acento circunflexo? E será que, mesmo ela naturalmente sendo um acento circunflexo, vai harmonizar com a beleza do rosto dela? Ou será que eu vou deixar nesse desenho mais padrão, mais de acordo com o que vai harmonizar o rosto dele? O que é harmonizar? Deixa tudo mais parecido.
É deixar a sobrancelha combinando com o olhar, que combina com a boca, que combina com toda a beleza. Estão entendendo? E o ponto final, Karine? Como que vai ser esse ponto final? Tá vendo que o ponto final dela não tá indo até lá no canto do olho? O cantinho do olho que eu falei é isso aqui, ó. Esse, onde a gente puxa o gatinho. Não tá aqui embaixão. Ele tá um pouquinho mais pra ciminha, olha. E por que que ele tá um pouquinho mais pra cima? Porque é bem natural dela. Mas isso dá uma levantadinha no olhar. Só que tem uma atriz, eu não coloquei a foto dela aqui não, mas eu tava assistindo a série dela esses dias, da Maísa. Quem lembra da Maísa lá do Silvio Santos, aquela menininha? Depois entrem, busquem uma foto da Maísa com a sobrancelha feita, já agora adolescente. A sobrancelha dela tem a cauda mais pra baixo aqui, ó. Ela tem uma cauda de sobrancelha mais compridinha. E se ela concordasse, eu daria uma levantadinha. Mas se ela se enxerga daquela forma e ela olha e fala assim, cara, eu gosto da minha cauda mais pra baixo. Eu não gosto da minha cauda tão curta. Entendeu? Porque a nossa intenção é fazer com que a cliente se olhe e se veja. Se encontre. Não que você monte uma pessoa pra ela. Então ela tem que se olhar e ela tem que gostar dela. Então pergunta bastante pra ela o que ela não gosta nas sobrancelhas, como que ela gostaria que fosse, que aí você vai observar a possibilidade de reconstrução, até onde você vai poder modelar na sobrancelha dela. Conseguiram entender até aí? Estão entendendo? Eu vou só acender a luz aqui, gente, que tá ficando escuro, tá? Enquanto isso, vai respondendo se vocês estão entendendo até aqui. Ótimo, estão entendendo. Outra coisa muito importante. Ah, que bom. E estão gostando? É diferente, não é? É uma aula diferente do que vocês estão acostumados. Mostrando marcação e só fazendo você seguir um passo a passo. Eu quero trazer para você compreensão, como eu disse, tá? Outra coisa muito importante. Eu mostrei para vocês aí o ponto inicial, o ponto alto e o ponto final. Mas eu não falei para você sobre o arqueamento, né? E o arqueamento, ele tem que vir em quê? Em linha reta aqui, né? Ele não pode fazer escadinha, vocês sabem disso, não é? Só que aí, ai, que bom que vocês estão gostando, que bom. Só que aí, tem gente que vira assim pra mim, ai, Karine, cliente, tá? Ai, Karine, eu queria arquear mais a minha sobrancelha. Tem como você arquear mais a minha sobrancelha? Se o ponto final dessa cliente for um ponto final mais longo, eu consigo fazer um arqueamento e deixar a sobrancelha dela também um pouquinho mais curta aqui. Porque querendo ou não, dependendo de como você vai arquear essa sobrancelha, você acaba perdendo no ponto final. E é isso que você precisa super analisar. O que você não sabia, Dai? Conta pra mim aqui. Você precisa de analisar quando sua cliente fala assim, eu queria mais arqueada. Vamos reconstruir primeiro, vamos deixar os seus fiozinhos crescer. A gente vai fazer um design aqui assim, porque se eu fizer o seu design arqueando sua sobrancelha agora, a gente corre um grande risco de perder no seu ponto final e você ficar com a sobrancelha curta. Então, a gente precisa de analisar muito isso. Ok, cliente? Tá vendo quando você tem clareza do que você precisa de fazer? Não tem por que você ficar insegura. É só esses caminhos que você precisa de seguir. Entendeu? Entender o ponto inicial, avaliar. Não é que a cliente chegou, você pintia, olha ali mais ou menos, mas não tá entendendo nada e parte pro socorro da marcação. Se essa compreensão não tiver na sua mente e você aplicar a marcação, você continua sem saber em que você precisa melhorar, em que você precisa evoluir sua marcação. Hoje vocês estão indo para um novo nível de vocês, um novo nível, tá? E eu quero que vocês depois mandem para mim. Karine, depois
daquela compreensão que eu tive. Olha como meu design tá hoje, olha como é que meu design era antes. É muito importante isso, tá? Pra eu também ver o quanto vocês estão recebendo isso. E não adianta de nada ouvir e não botar em prática esses detalhes que eu tô colocando pra vocês aqui. Entenderam sobre o ponto alto que eu falei pra vocês aqui? E sobre todo esse contexto aqui, do inicial, arqueamento, ponto final e o momento certo de arquear ou não? Compreenderam isso? Fala se sim ou se não pra mim, tá? E se você tem alguma dúvida dentro disso que eu falei pra vocês, já coloca aqui pra mim nos comentários mesmo que eu vou falar, que eu vou responder você. Tá? A segurança, o ponto 3, a segurança, ela vai vir quando você tem entendimento da técnica que você está executando. Eu tô falando tudo isso aqui pra vocês. Quando vocês assistirem as 2 aulas de marcação, né? Que é o mapeamento que eu faço. Eu faço um mapeamento, utilizo o paquímetro e a linha, mas eu vou colocar pra vocês as 2 aulas. Uma com paquímetro e linha e uma só do mapeamento. Se eu não me engano, é isso mesmo. E acho que vou colocar uma aula bônus pra vocês dos detalhes. É uma aula nova que eu coloquei no Sucesso em Sobrancelha sobre detalhes. Que se tiver alguma com marcação, eu vou colocar, tá? Então, falar um pouco mais sobre o arqueamento. Então, tá. O arqueamento. Vou colocar aqui a foto de uma sobrancelha aqui, que de repente vai trazer mais clareza sobre essa questão do arqueamento. Vou colocar a princípio essa sobrancelha. Vou colocar essa sobrancelha aqui. Esquece a sobrancelha de baixo. Olha só a parte de cima. Nesse primeiro momento aqui, eu fiz uma marcação na parte de baixo, o mais próximo da raiz dos pelos dela, aonde tinha a maioria dos pelos. Então, até que ela ficou um pouquinho mais arqueadinha, parece. Na parte de baixo, toca na tela aí que os comentários aí, eles saem da sua tela, tá? Na parte de baixo, você vai ver, olha, aqui tá chegando um pouquinho mais de volume, olha, ela não tá tão subidinha, não. Ela tá seguindo uma linha e finalizando para o quê? Para eu valorizar o ponto final dela mais. Se eu mantenho a sobrancelha dela arqueadíssima, vamos supor que eu não queira reconstruir essa parte que tá vazia. Essa parte que tá vazia, eu não vou colocar, não quero que cresça pelo nela, porque eu quero já modelar essa sobrancelha de uma vez. Para eu modelar ela teria que ficar mais fina e o arqueamento indo totalmente lá pra cima e descendo. Nessa hora, o ponto final dela continuaria muito curto. Na foto de baixo não tá mostrando, mas o ponto final dela ficou um pouquinho melhor do que tá aqui nessa primeira foto, depois que reconstruiu. Cresce um pouquinho. Você valoriza mais os pelinhos, entendeu? Só que se você segue essa ideia de vou subir na parte de baixo, vou subir na parte de baixo, você perde o ponto final. Outra coisa muito importante na questão do arqueamento. Vou pegar uma outra foto aqui. Aqui. Outra coisa muito importante no arqueamento. Eu não tenho a foto dessa cliente aqui sem estar feita a sobrancelha, mas eu quero que você entenda comigo. A sobrancelha dela só tá fazendo esse vem e desce, tá? O que eu tô querendo dizer pra vocês? É aquele nosso desenho, né? Da sobrancelha. Que vem em linha reta e sobe. Vem e sobe. Esse desenho aqui, ó. A sobrancelha dela só tá fazendo esse desenho aqui porque eu modelei a parte de cima dela. Então, se você ver, a sobrancelha dela é uma sobrancelha arqueada. Ela não é uma sobrancelha levantada assim pra cima, ó. Mas ela tem um ponto alto visível, ela tem um caimento. Porque eu trabalhei na parte de cima. Então, eu modelei na parte de cima. Tirei os pelinhos aqui, modelei trazendo o pelinho dela um pouquinho mais pra baixo, em vez de deixar aquele
ela vindo reta, eu o quê? Desci na marcação. E isso são coisas, gente, isso são coisas que eu posso ensinar pra vocês aqui, como eu vou ensinar nas aulas que vão ficar lá na plataforma, exatamente essa descidinha. Só que cada cliente que chegar pra você vai ser de um jeito. Então vai ter cliente que a sobrancelha dela é mais retinha mesmo. Então não vai precisar de ficar quebrando a cabeça tentando descer. Porque também se você desce, será que tem pelo aqui? Às vezes a maioria dos pelos dela pro final da sobrancelha dela tá mais pra cima. Então você vai tirar tudo e vai encurtar a sobrancelha dela porque tem que ser padrão daquele jeito? Estão entendendo que é mais fácil você entender e compreender o que tem ali pra oferecer do que você ficar tentando seguir um mapa? Entendeu? Entendeu? Então, a parte de baixo dessa cliente em específico, se eu quisesse arquear, tem como? Dessa cliente eu consigo levantar, na verdade, né? A parte de baixo aqui, ó. Eu consigo levantar mais um pouco a sobrancelha dela. Sem perder tanto no final, ó. Dá pra fazer isso de uma forma leve, mas dá. Tá? Mas eu tenho uma característica já de fazer sobrancelhas mais volumosas. Tem cliente que tem até vergonha de pedir pra afinar a sobrancelha dela. Fala, ai, Karine, eu queria que você afinasse um pouco, mas você não gosta, né? Eu falei assim, não, eu não gosto, mas você quer? Você quer? A minha prioridade aqui é você agora. Se tiver como, eu vou fazer. Então, quando os clientes me pedem pra modelar mais, eu falo primeiro, eu vou analisar, eu vou com calma, eu vou fazer a marcação devagarinho, porque a gente não pode perder o final da sua sobrancelha. E nem perder tudo isso que a gente conquistou. Então, eu sempre falo pra ela, vamos com calma, eu vou te mostrando no espelho. E às vezes tiro uma fileirinha assim de pelo, um ou outro, já dá aquela leve subidinha e ela gosta. Então, é olhar pra sobrancelha sem um padrão. Babi, ok? Quer que eu fale mais um pouco sobre arqueamento, mais alguém? O que você não entendeu dessa parte, tá? Ó, com essa compreensão, você vai olhar para sua cliente de forma muito individual, tá bom? A partir de agora, muito individual. Não é pensando que você vai só seguir um padrão. É 1,5, 4,5, eu ensino tudo isso. Só que não é só isso, tá? Não é só isso, é muita percepção. É muita percepção. E aí você pode me perguntar agora, quarto ponto. Mas como que eu vou utilizar a técnica que eu sei, né? A técnica que vocês vão aprender comigo também, de forma premium. Ou, Karine, eu assisti a sua aula, mas eu não tô conseguindo me adaptar com a linha. Eu tô gostando de fazer a mão livre. Eu tô gostando de fazer, marco no paquímetro e faço a mão livre. Tá tudo bem? Tá tudo bem, viu, gente? Porque como eu falei pra vocês, eu entrego pra vocês a liberdade de pensar. A liberdade de fazer. A linha, pra mim, salvou minha vida. Eu tinha muita dificuldade de fazer o desenho à mão livre. Eu fazia o desenho no paquímetro e saía tudo torto e eu não conseguia. E a linha me fez ter um caminho para seguir na hora de desenhar. E aí, uma das coisas que é muito importante é a firmeza na mão. Não é segurar a linha mole. É sujar muito com o lápis dermatográfico, posicionar, vocês vão ver na aula lá depois, posicionar no meio, posicionar aqui, ó, e deslizar um movimento só pra cá, tá? Tem uma técnicazinha pra não ficar dando barriguinha aqui embaixo, que é só você segurar, pedir pra cliente, na verdade, segurar assim pra cima, ó. A cliente segura aqui, ó, levanta, tá? Levanta assim e você marca aqui a parte de baixo, tá? Eu tinha esse vídeo, eu tinha até ensinado isso, mas eu acho que eu perdi esse vídeo. Depois, se eu achar, eu posto de novo no Instagram pra vocês e marco vocês
Ah, tem nos detalhes. Vou colocar esse vídeo nos detalhes, tá? Então, a técnica premium é aquela que você consegue desenvolver bem. Como que eu vou saber se eu desenvolvo bem? Testando. Testa com a linha, testa o paquímetro e a mão livre. Ah, já tá boa, tá percebendo bem, vai conseguir desenhar tudinho sem? Perceba, sinta, se permita. Gente, a marcação não tem por que ter medo, tá? A marcação é o momento ali que você tá executando sua arte. A parte de baixo é a pior. Sim, porque é a parte mais molinha, né? A parte de cima tem osso, é mais fácil. Mas a parte de baixo, ó, quando a pessoa levantar assim pra você, você vai ver que vai facilitar. E desenhar. Pede pra cliente ficar com os olhos fechados, fecha os olhos. Apoia, gente, apoia. Ó, eu sempre apoio a minha mão, assim, ó, no rosto da cliente, perto da boca dela. Eu posiciono. Pra quê? Pra ter firmeza na mão. Eu posiciono e desenho. Ela tá conversando, eu falo assim, só um minutinho pra mim fazer aqui a parte de baixo, rapidinho. E ó, apoio minha mão aqui no rosto. Vocês têm que parar com esse negócio de achar que tá incomodando a cliente. Para com esse negócio de achar que tá incomodando a cliente. Ai, se eu pedir pra ela, eu tô incomodando. Se eu pedir ela... Cara, não sei que bloqueio que é esse. Eu não tenho muita firmeza na mão. É a insegurança, Marla. É a insegurança, tá? A firmeza na mão é segurança. É saber o que você está fazendo. E se você sabe o que está fazendo, não tem por que não tá mole, tá? Não é que você tem que ter mão pesada, né? Pra socar a cliente. É firmeza. Firmeza na segurar a linha sem medo. A linha vai machucar a sua cliente se você for com força. Não é se você for firme, tá? Existe uma diferença entre firmeza e força, tá bom? Apoiou no rostinho da sua cliente e aí você vem fazendo o desenho. Isso são detalhes. Detalhes, tá? Que vocês precisam memorizar. Ok? Conseguiram entender? Vocês apoiam a mãozinha de vocês ou vocês ficam tentando fazer o desenho assim, ó, assim, ó, com a mão sem apoiar a mão? Quando vocês começarem a apoiar a mão de vocês assim, ó, no rosto, higieniza bem a mão, usa luva para não incomodar quem. Quem tá de máscara também, você tá apoiando é na máscara dela, entendeu? Faz, gente. Para com esses bloqueios, tá bom? Outro ponto aqui, que é o 5, né? Leveza, clareza do que vai ser feito. Nem sempre você vai entender de primeira. Então, faça e refaça a marcação se necessário. Então, olha, ao mesmo tempo que eu falo sobre firmeza, eu falo sobre leveza. Mas é porque você tem que ter firmeza na mão e leveza de espírito. Leveza da mentalidade, leveza no seu comportamento. E eu não tô falando pra você mudar de personalidade, não, tá? Eu, gente, sou uma pessoa super extrovertida. Vocês sabem, vocês estão me seguindo lá no Instagram, vocês, né, estão vendo os meus vídeos. Eu sou uma pessoa super extrovertida, eu converso muito. Quando eu fico calada com a minha cliente, ela acha que tem alguma coisa de errado, sabe? Ou comigo, ou entre eu e ela. Já teve cliente que achou que eu tava com raiva da cliente, porque a cliente chegou muito atrasada, mas eu tava super de boa. Super de boa. Ela atrasou, mas era um dia que eu tava bem de boa, era minha última cliente. E aí, nesse dia, na verdade, eu não estava conversando porque eu não estava muito bem. Eu tava me sentindo um pouco gripada. E pra segurança dela, eu não queria conversar. Mesmo de máscara, eu preferi ficar mais calada. Só que ela chegou atrasada e eu tava calada. Ela achou que eu tava com algum B.O. com ela. E eu falei assim, você tá perguntando se eu tô bem? É porque eu tô tossindo? Coitado, deu umas tossezinhas lá, né? Ou porque você acha que eu fiquei com raiva porque você chegou atrasado? Aí ela pegou e falou assim que ela achava que eu tava com raiva. Amorzinho, eu espero terminar até 7 horas, tá? Eu espero, mas aqui é igual um workshop, tá? Uma palestra.
aonde tem muitos assuntos abordados. Mas se você não conseguir ficar até o final, tá tudo bem, tá? A aula vai ser salva, vai estar dentro da plataforma, eu vou editar e se Deus quiser, até sexta eu entrego a aula pra vocês, tá? Me perdoem se eu não conseguir entregar até sexta, mas essa aula vai pra mão de vocês e vai ficar de forma perpétua pra vocês reverem quantas vezes quiser, tá bom? Então, eu sou super extrovertida, então ter leveza não é você mudar quem você é. É você ter paz no seu coração na hora de executar as coisas. Deu pra entender? E a leveza, ela tá muito junto com a clareza, com o entendimento, com o que eu tô entendendo do que eu tô fazendo. Se eu entendo, se eu não tenho dúvidas porque foi esclarecido, eu tenho leveza. Tá? Por isso que eu quero que vocês perguntem também, tá? Porque tem coisa que é dúvida, tem coisa que é medo, tem coisa que é dúvida, tem coisa que é insegurança, tem coisa que você nem testou, mas tá com medo de testar. Eu ia falar aqui sobre a hora certa de arquear, mas eu já falei com vocês, que seria o número 6. E sobre foto. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Se eu não escrevi errado aqui, né? Ponto inicial, final. E arqueamento eu já falei também pra vocês. Tá? Só tô fazendo um confere aqui pra saber o que falta. Design masculino. Vocês já fazem design masculino? Conta aí pra mim se vocês fazem design masculino. Quem faz design masculino? Conta aí pra mim. Se não faz, fala também. Não faço. Faço, não faço. Responde aí que é bom que eu já vou dando sequência. Ah, Fatinha faz. Marla não faz. Fiz uma vez, nunca fiz. Babi nunca fez, Babi. Nem de não. Então, olha, a primeira barreira que eu quero quebrar de vocês é que o design masculino vai seguir a mesma ideia do feminino, tá? Porque a característica de ser personalizado serve para todos. O que eu tô ensinando para vocês até agora, você aplica em todas e em todos. Perfeito, Andressa. Perfeito. Então, vocês que já atendem, vocês já conseguiram perceber que a ideia é a mesma. Ai, que pena. Teve algumas meninas que não conseguiram entrar, que eu até mandei a solicitação, mas elas não conseguiram entrar. Pena. Mas aqui, vocês conseguem entender? Vocês já conseguiram perceber isso? Se vocês fazem design masculino, Tainá, isso que eu perguntei. É a mesma ideia. Quando você entende o rosto... Tava tentando achar aqui o cronograma. Quando vocês entendem o rosto de um todo, você vai enxergar o ponto inicial, você vai enxergar o ponto alto, você vai enxergar o ponto final, você vai entender a questão do arqueamento ou não arqueamento. Tem homem que quer arqueado, tipo de mulher, tem outros que não querem. E a sobrancelha vai casar com o rosto do cliente. Ai, mas não vai ficar muito afeminado. Não, vai ficar afeminado se você arquear aquela sobrancelha e passar uma maquiagem. Você vai passar maquiagem? Você vai maquiar? Você vai passar um iluminador? Não vai. E
Tem cliente homem que gosta de passar até rena. Entendeu? Ó, essa sobrancelha aqui, ó, que tá mostrando na tela pra vocês, cairia muito bem em alguns rostos masculinos. Talvez só não passaria a rena. Mas eu tenho um cliente homem, 40 e poucos anos que ele tem. Ele vai, passa rena com tintura, tudo bonitinho. Toda vez que vai. Toda vez que vai. E eu faço design somente avaliando a ideia. Inicial, arqueamento, final. Faço design com a linha da mesma forma, tranquilamente. E modelando, apoiando lá, ó, na hora de desenhar, modelando dentro do que ele tem pra me entregar. Sem... Entendeu? Eu lembro que no início, eu ainda... Bem no início, quando eu comecei a atender, eu ainda ficava nesse negócio de... eu vou cobrar mais caro pro design masculino. Eu vou cobrar não sei o quê. Gente, eu não cobro. Não cobro. Eu cobro a mais quando eu agrego outras coisas dentro de um protocolo. Mas o design personalizado é o design personalizado reconstrutor. É esse o meu design. E o seu também. Quando você entende do ativo do esfoliante, não vou entrar em reconstrução aqui, né? Entende do ativo, do seu protocolo. É reconstrutor também. É reconstrutor também. Tá? E eu não vou entrar no assunto reconstrução, gente, porque, né, é destravando a marcação. Mas, enfim, entenderam sobre o design masculino? O que eu vou ensinar pra vocês na aula de marcação, que vai chegar pra vocês até sexta, tá? Às vezes eu não libero essa aula aqui, mas as outras eu libero até sexta, tá? Aí, vocês vão deslanchar. A Babi já foi minha aluna do Sucesso em Sobrancelha, já viu fazendo marcação um zilhão de vezes, né, Babi? Não sei se você segue exatamente como eu faço, mas com certeza ela pegou o conhecimento que eu entreguei, com a experiência, com outros cursos que ela já fez ali de aplicação da técnica. E ó, ela já tá começando a criar a própria técnica. Já falei sobre o pentear os pelos. Falei que você tem que fazer isso logo no início. E o pentear vai te dar a visibilidade desse caminho, tá? Então não deixem de pentear esses pelinhos. Existem muitos benefícios, como ativação da circulação, mas principalmente para melhorar a sua visibilidade do... deixa eu tirar essa foto, né, gente? Tá um tempão aqui. Vai aumentar a visibilidade do seu design, ok? A técnica para evoluir todos os dias. Técnica para... Aí, tá vendo a Babi dizendo? E eu já vou falar aqui, ó. O último aqui que eu vou falar pra vocês, a gente termina antes de 7. O último que eu vou falar aqui com vocês é liberte o seu método, tá? Você tem que ter o seu método. Você precisa ter o seu método. Como você tem o seu método, é a sua identidade. A gente fica correndo atrás da técnica dos outros. Mas já eu entro nisso. Já eu entro. Eu já fiquei um pouquinho ansiosa aqui. Vamos falar sobre vocês terem a sua independência. Então, para você evoluir a sua técnica todos os dias, você vai fazer o quê? Vai estudar muito. Mas vai estudar o quê? As fotos, as suas fotos. Karine, mas eu não tiro foto. Eu morro de vergonha de tirar foto do meu cliente. Passa a tirar agora. O que mais que vai estudar? Estudar fotos da internet. Artista. Vai estudar a sobrancelha da Jade Picon. Vai estudar a sobrancelha da Maria. A Maria também do Big Brother lá que saiu expulsa. Busca aí. A sobrancelha dela, a Natália estragou a sobrancelha dela lá do Big Brother. E aí tem várias fotos de como era e como ficou. Estuda. Faz estudo de caso. Isso te torna uma profissional diferenciada. Porque quando você está conversando com a sua cliente sobre o que você sabe, você fala o que ninguém nunca falou. E quando você fala o que ninguém nunca falou para ela, você se torna referência na cabeça dela e a melhor. Porque ela fala, o que adianta eu deitar ali e a pessoa faz, mas não entende do que tá falando, não entende, não sabe explicar. Você sabe detalhes porque você avalia outras. Você tem percepção apurada.
A Babi falando, olha, eu aprendi marcação com você. Hoje aprimorei pro que acho mais fácil pra mim. Para o que eu... Ai, meu Deus. Para o que eu não me adaptei, sabe? Aquilo que ela não se adaptou, ela fez a adaptação dela. E é isso. Mas seguindo tudo que aprendi. Gente, é isso aqui, ó, que vocês têm que pensar. Cara, eu não tenho que me prender à técnica de ninguém. Eu sou livre. A pessoa me mostra o caminho. E eu vou adaptando esse caminho ao meu jeitinho, à minha identidade, às minhas características. Por isso que tô vendo dificuldade? Para de sair correndo atrás de um zilhão de profissional. Nossa, mas eu não aprendi do jeito que a Karine me ensinou. Eu vou tentar aprender do jeito da fulana. Eu vou tentar aprender do jeito da ciclana. Você vai bugar a sua cabeça. Você tem que pegar o que você tem ali. E aí você vai começar. Poxa, a dificuldade é nisso. Aí sim. Aí entendi que a minha dificuldade é na parte de baixo. Então eu vou pesquisar. Não é uma outra técnica completa. É como aperfeiçoar a parte de baixo da sobrancelha. Ah, é apoiando a mão? Ah, é desenhando a mão livre? Então eu desenho a parte de cima na linha e a parte de baixo eu faço a mão livre. Ah, eu consigo fazer assim, assim. É se adaptando. É criando o seu método. E não é que você não tem que fazer curso com mais nenhuma outra pessoa, não. Você tem sim. Porque você adquirindo conteúdo comigo e adquirindo com o outro e adquirindo com o outro, que você forma a sua própria técnica. Só que você vai ir para o outro quando você já estiver pronta em uma área. Não quando você estiver incompleta. Se você está incompleta aqui, incompleta ali, aí você fica incompleta numa técnica que você não conseguiu terminar de aprender, aí você fica incompleta na outra que você começou a aprender. É igual começar a ler livro e não terminar. Você começa um livro, então aquele conteúdo ali você não absorveu todo, você não teve um aprendizado completo. Aí eu já começo logo a ler outro livro, mas também não termino, e leio outro livro, não termino. Começo a ver uma série, não termino, aí começo outra série. Conseguir entender o que eu tô querendo dizer pra vocês? Se você tá incompleto, você vai continuar incompleto, porque você não consegue terminar. A sua ansiedade, ela é tão grande, que você não consegue ir até o final. Porque na primeira dificuldade, no primeiro obstáculo, você não procura a sair, você não procura resolver e aprender a lidar com aquilo ali. Você quer logo já começar tudo de novo. Isso você tá se sabotando o tempo inteiro. Porque você não tá conseguindo desenvolver. Gente, um grande diferencial de quem estuda comigo é o meu suporte. Porque se você tem dificuldade na técnica que eu tô te ensinando, não vai adiantar você perguntar pro outro professor. Você tem que perguntar pra mim que tô te ensinando. Você tem que perguntar pra mim. Tem muito curso online por aí que te ensina, fala que vai ter suporte, mas nem é a professora que fala com você. Só que é ela que tá ensinando. Se as pessoas forem muito bem treinadas, ok. Talvez foram alunas, tá ótimo, ok. Mas a pessoa tem que te explicar mediante o que você está aprendendo ali. Já aconteceu do pessoal ir lá. Gente, existe muita gente piolho de gratuito. Pinga no gratuito aqui, pinga no gratuito ali, pinga. Tá só pegando coisas pela metade. E tá bugando a cabeça. Por quê? Eu vou ensinar um jeito de preparar a rena. A outra vai ensinar outro jeito de preparar a rena. Só que a pessoa não conseguiu se adaptar do jeito que eu ensino. Porque fez um teste e não conseguiu. E não conseguiu. Aí porque ela fez e não conseguiu e não procurou entender aonde que ela pode ter errado, às vezes foi a quantidade de água, fixador, ou não misturou direito, não ficou homogêneo, ela já vai pra outro. Aí o outro ensina de outro jeito. Se sabota de novo, porque toda hora ela tá do início, a pessoa nunca sente que ela tá evoluindo, ela sente que ela sempre só tá aprendendo. E lógico que a gente sempre vai aprender. Mas entendeu? Que fica só batendo na mesma tecla. Tô falando alguma loucura aqui, gente? Tô falando alguma loucura? Você nunca se deparou? Nossa, meu Deus, ela tá viajando. Não tô, gente. Não tô, porque eu passei por esse processo também. Eu não tô falando de nada que eu não vivi. Eu não fui a certinha de todas. Não fui. Eu vivi essa mesma coisa. E eu sou a pessoa que mais me sabotei. Meu Deus. E por
por um triz, eu não tava nem aqui com vocês. Porque eu já pensei em desistir do digital 1 milhão de vezes de ensinar no online. Já quis parar 1 milhão de vezes. Nossa, sério, muitas vezes. Mas por causa desse autossabotamento, a falta de paciência, a falta de entender. É fácil a gente saber as coisas na teoria. Praticar, que é a parte mais difícil. Entender o seu momento. Abraçar o seu processo. Aceitar o seu processo e procurar as soluções entre linhas. Entendeu? Mas vamos lá, tá? Então você vai estudar fotos do Google, de revista. Ah, obrigado, Maila. Mas eu tô num processo também, tá? Nós somos maravilhosas. Na revista, no Google, cliente, treina o desenho ideal no papel. O que eu chamo de desenho ideal para quem é novo e não conhece, né? O jeito que eu falo. Eu chamo isso aqui de desenho ideal. Eu chamo de desenho ideal o treino que você vai fazer no papel, tá? Então vai ter aqui uma linha, outra linha. Ó, vamos supor que tem 3 linhas. Ó a boca do efeito. Tem 3 linhas. Então o desenho ideal eu vou subir para arquear. Chegou na linha do meio, eu vou descer. Ó. Entendeu? A parte de cima. Encontrei lá na linha de cima. E vou descer. Ó. Esse é o treino do desenho ideal. Treine no papel. Treine em modelos. E qual que foi a ideia? Nem se for uma vez por semana. Chama modelo para treinar. E aí você fala assim, Karine, mas eu vou cobrar dessa modelo? Opcional seu. 10, 15 reais, simbólico. Porque tá tudo caro, gente. Tá caro. Só que se você não quer cobrar, você vai chamar essa pessoa pra divulgar pra você. Vai ser sua influenciadora. Ai, Karine, mas ela nem tem muitos seguidores. Azar, ela tem gente que segue ela. Ela tem gente que assiste ela. Ela tem amiga em volta dela. Dá o cartãozinho. Dá o cartãozinho lá. E fala assim, ó. Te dou 3 cartãozinhos. Se essas 3 clientes aqui, ó. Se esses 3 cartãozinhos aqui voltar em cliente pra mim, você pode vir ser minha modelo de graça de novo. Ó, ganharam um bônus aqui, hein? De marketing. Entendeu? Mas treine em modelos. Agora, vamos libertar o seu método? Que a gente já vai para o final. Final. Antes de eu ir pro final, querem me fazer alguma pergunta? Esse é o momento de você me perguntar. Pergunta. Se você tá assistindo essa aula no replay, tá? Se você tá assistindo no gravado, você não teve a oportunidade de assistir ao vivo, deixa a sua pergunta nos comentários abaixo desse vídeo, tá? E aí, eu vou entrar na plataforma e vou responder você. Ou pode me chamar também lá no WhatsApp, fala, Karine, eu assisti, mas eu ainda fiquei com dúvida nisso. Eu vou responder, tá? Já estamos com 100 minutos de aula. 100 minutos de aula. Quase aí 2 horinhas, hein? Então, ótimo, já vou terminar. Vamos só para finalizar e libertar aqui o nosso método. Só libertar o método. Não tem dúvida, não? Não tem dúvida? Ok. Toda técnica que você estuda forma... toda técnica que você estuda forma uma característica individual dentro de você, tá? Como que é isso? O conhecimento, ele entra de uma forma dentro de você, mas quando ele sai dentro da sua característica, dentro daquilo que você tem para entregar. Então, quando você tem dúvida, quando você tem medo, quando você tem insegurança, quando você não fica tranquila e leve para executar, o conhecimento pode estar perfeito, mas você externa com peso. Então, por isso que vai existir uma característica individual. Porque mesmo que você esteja leve,
plena, com muita compreensão. Na hora de executar, são as suas mãos, são a sua mente, são as suas clientes. É você com o seu jeitinho único de ser. Então, eu vou até quebrar muitas coisas, né? Porque vocês vão ver um monte de gente vendendo técnica. Eu tenho até um nome para minha técnica, Natural Brows, né? Mas não é a minha técnica que faz o milagre. É você que faz a diferença em executar a técnica. A técnica que você executa não é a minha. Porque a minha é feita pelas minhas mãos. Você aprende os detalhes, mas quando você executa, é sua. Tem muita gente que vende método. Eu conversava isso com uma amiga minha de massagem, esteticista, que ela falava assim, a fulana de tal tem um método... esqueci o nome da profissional. Aí, ela tem um método dela. Só que na hora que a pessoa tá executando, não tá executando com as mãos da pessoa, então é tudo seu. É seu, você vai pôr o nome, você pode até fazer o passo a passo igual o meu. O passo a passo. Mas o resultado é seu. O resultado é totalmente seu. É mérito seu. Totalmente seu. Ai, Karine, mas você ensina bem, você traz clareza. Eu só aprendi porque foi você que me ensinou. Você aprendeu porque você estava pronta para compreender o que eu quero ensinar. Você aprendeu porque você estava aberta a tudo que eu tinha para ensinar. Porque se você estiver fechada, bloqueada, achar que tudo que eu tô falando é uma grande besteira, não vai adiantar nada. Conseguiu entender? É o como você recebe e aplica. Tá? É claro que eu não vou tirar meu mérito de, poxa, eu ensino diferente, o jeito que eu ensino é diferente da maioria dos professores. A forma com que eu entrego pra você é diferente e ajuda e muito a sua compreensão, porque eu venho de quebrando as barreiras para que o que eu tô ensinando entre de verdade dentro de você. Diferente da maioria que ensina o passo a passo, te joga pro mundo afora. Não, eu quero tornar o seu processo mais leve. E é por isso que eu tenho uma forma diferente, tá? De ensinar. Não tenha medo de fazer o que ninguém está fazendo. Karine, eu não vou fazer isso. Nunca vi ninguém fazer. Faça. Esse é o seu diferencial. Como assim, Karine? Vamos supor que você começou a fazer a marcação. Finalizamos, tá? Agora eu vou só terminar de concluir sobre isso. Vamos supor que você começou a fazer uma marcação de um jeito que você nunca viu ninguém fazendo, só que tá dando super certo pra você. Só que você não quer mostrar, porque você tem vergonha. Você tem vergonha de ser errado. Você fala assim, nossa, mas ninguém faz desse jeito, eu vou mostrar o jeito que eu faço. Aí pode vir um hate e falar nada a ver com o que você tá fazendo, ninguém faz desse jeito. Quantas vezes eu já não pensei isso? Quantas vezes eu já pensei, nossa, eu não vou mostrar eu fazendo assim, não, a minha sobrancelha não, porque o pessoal vai achar uma besteira. Eu nunca vi ninguém fazendo, mas eu ia lá e fazia às vezes mesmo assim, sabe? E aí não tem problema. É seu, tá vindo de você. Isso é ser criativo, é se libertar. Então, na hora que você estiver executando e você fazer as suas tentativas para tentar se encontrar na sua técnica, você não vai ter vergonha até mesmo de mostrar para o seu cliente como você faz. Eu faço assim, é assim a minha técnica. E se me copiarem? Ninguém copia a sua essência, quem você é, o seu resultado. Ninguém copia isso. Ninguém copia isso, tá? Se a cliente não se importa com quem está fazendo, se qualquer um para ela tá bom, você não tem que sofrer por isso. Você não controla ninguém. Você não controla as pessoas, o que elas acham que elas querem. Você controla as suas atitudes diante das coisas. Você controla a sua comunicação na hora de atrair o cliente ideal para você. Você controla a sua apresentação para cliente, porque isso também
é uma forma de você atrair pessoas que valorizam o que você quer entregar. Entendeu? Então, na hora de criar a sua técnica, leve em consideração o passo a passo que você está executando. Eu estou executando, é novo. E, nossa, será que tá certo? Porque eu nunca vi ninguém fazer. Se tá dando certo, se você conseguiu executar de forma premium, mesmo que você nunca tenha visto ninguém fazendo, defenda isso. Porque é seu. Nasceu de você. Tá? E é muito especial. Se valorize, tá? Olhe pra você e mereça o melhor. Mereça que você é criativa. Eu sou criativa, eu mereço ser criativa. Eu estudo pra caramba. Eu pesquiso muito. Eu mereço ser criativa. Eu mereço ter a minha técnica e não ser refém da técnica de ninguém. Eu mereço essa liberdade. Quando você for aprender, não vá aprender porque você acha que a técnica de fulano vai te salvar. Quando você for aprender a técnica de fulano, vá porque é mais conhecimento para você criar o seu próprio jeito de trabalhar. Tá? Você é livre. Tem uma profissional maravilhosa que ensina micro. E chegou uma época que ela ensinava a técnica dela e todo mundo que tinha aprendido com ela, ela pedia para colocar o nome da técnica no Instagram. Especializada na técnica tal. E quando você coloca que você é especialista na técnica de fulano, você não tá trazendo os olhares para você. Você tá levando mais olhar para o fulano. Se você é especialista em reconstrução, não é na técnica de ninguém. A técnica de fulano e ciclano e Bertrano só estão formando a profissional que você é. Tá? Não estou falando que você não tem que dar mérito às pessoas, tá? O mérito é a gratidão, é obrigado. Você me deu clareza, você me deu caminho. Sabe, é igual quando vocês falam, você é top, você é maravilhosa. Porque eu estou ensinando vocês a serem livres. Sabe? Desse peso de ter que agora, o tempo inteiro, ficar. Se alguém virar pra você e falar assim, nossa, Andressa, seu resultado tá maravilhoso. Ah, foi porque a Karine me ensinou. Não tem que falar isso. Tem que falar assim, nossa, muito obrigada. Eu me especializei bastante, busquei profissionais capacitados e graças a Deus eu tô caminhando para excelência, né? Receba ali, aceite isso para você. Nós, professores, somos o caminho do seu encontro pessoal, tá? Então, liberte a sua técnica, tá? Não se prenda ao método de ninguém. Vocês vão assistir a minha forma de trabalhar. Mas a minha forma de trabalhar, para quem não sabe nada, para quem sabe zero, é o caminho ali. Começar daquele jeito, focar naquele jeito ali. Mas para quem já sabe, você naquele momento, você só vai dar um pause no que você aprendeu e absorver o que eu vou ensinar. Depois, você vai pegar o que você já tem, juntar com o que eu estou ensinando e adaptar ao seu melhor. Compreenderam? Gostaram da aula? Como que vai ser a entrega do certificado? Eu tinha pensado em mandar para vocês agora, já depois da aula. Só que como eu tenho ainda as aulas gravadas para vocês assistirem, eu achei mais ideal deixar dentro da plataforma do Hotmart. E aí, quando vocês assistirem as outras aulas, que com essa vão ser 3, vocês receberem um certificado. Pode ser assim? Acredito que vai ficar até mais organizado, tá? Mas, Karine, e se eu não quiser assistir a sua aula aqui de novo? Não tem problema. É só você clicar em concluído. Vai aparecer lá na plataforma do Hotmart. Concluído. Você vai clicar no concluído e aí já vai te passar para a próxima aula. Nem vai precisar de assistir, tá bom? Gostaram mesmo, gente? Vocês vão deixar um relato bem bonito para mim?
Porque olha só, eu tô falando pra vocês aqui, né? Sobre vocês libertarem as suas técnicas e tal. Mas quando vocês mandam aqueles relatos pra mim, seja em áudio, seja em vídeo, seja por escrito, esses relatos são o que me ajudam a ter mais alunas. Então, em vez de ficar, né, tipo, falando assim, eu uso a técnica da Karine, eu uso a técnica de fulano. É só você deixar aquele relato bem lindo falando assim, Karine, eu aprendi muito com você, sou grata, a forma com que você ensina e falar aquilo que você achou, óbvio, né, no seu coração. Não quero colocar palavras na boca de vocês, mas o relato de vocês me ajuda a crescer mais ainda. Então, se eu ajudo vocês a crescerem, vocês também, em contrapartida com os relatos de vocês, me ajudam também, tá bom? E muito obrigada por todas vocês que confiaram, se inscreveram aqui. E eu espero ter mais aulas assim, mas eu vou achar uma forma melhor do que trazer vocês aqui pro Instagram, tá bom? Ó, um beijo e a gente se vê no grupo. Eu ainda não vou excluir o grupo, tá? Porque eu vou o grupo de especialização, tá? Eu não vou excluir o grupo ainda, porque dentro dele eu vou avisar pra vocês, gente, coloquei as aulas, vou colocar o link aqui. Vocês vão clicar no link, fazer a inscrição e entrar pra dentro da plataforma. Então lá eu ainda vou dar os últimos recados, tá bom? Então fiquem lá, não saiam do grupo ainda não, porque nele eu vou instruindo vocês. Que ótimo. Então quando vocês forem mandar uns relatos pra mim, pode mandar no meu privado, tá bom? Não manda dentro do grupo não. Pode mandar pra mim, senão vai deixar as meninas muito ansiosas. E como eu vou liberar a aula depois, pra elas não ficarem ansiosas, tá? Um beijo. Deixa eu só tirar um printzinho aqui. Se vocês quiserem também tirar um print, ó, posta lá que vocês estavam numa especialização em marcação, ó. Mostrar no seu Instagram, mostrar para as pessoas que vocês estão se especializando, ajuda muito também a melhorar o seu posicionamento e a sua autoridade, tá bom? Então, você aprende com o fulano e gera autoridade com os seus resultados, tá bom? Um beijão e até os nossos próximos encontros. Tchau, tchau.